Se a Globo está cortando custos, enxugando gastos, se livrando de competições esportivas ou não brigando pelos novos direitos delas, por que ela está disposta agora a pagar quase 200 milhões de reais a mais do que já paga para ter todos os times do Sport TV no Campeonato Brasileiro? É sobre isso que eu falo a partir de agora aqui nesse vídeo. Muito bem, pessoal, como vocês sabem, a TNT anunciou no fim de setembro que não vai mais transmitir o Campeonato Brasileiro, não vai cumprir o contrato que tinha com os seus clubes até a edição de 2024. Muito bem, mas agora no começo de outubro, nessa primeira semana, a Globo já anunciou que tem acordo com 5 desses times que faziam parte aí do portfólio da Warner Media, da Turner, que são o Ceará, o Fortaleza, o Santos, o Juventude e o Coritiba, que está atualmente na Série B, mas que é favorito para subir e disputar a Série A em 2022. Isso acontece em um contexto no qual a Globo está se livrando de campeonatos como o Carioca, Libertadores, não brigando por direitos que ela já tinha, como o Campeonato Paulista, e sequer entrou de fato na concorrência pela UEFA Champions League. Por que isso está acontecendo? A Globo não está cortando custos, não está se livrando do futebol, então por que ela quer pagar a mais do que já paga para ter o Campeonato Brasileiro no Sport TV, sendo que com os contratos atuais ela nem precisa desses jogos? O Sport TV já mostra 2 partidas por rodada, que é o limite que eles têm. A proposta financeira que ela fez em 2016, quando estava brigando com o Esporte Interativo pelos direitos de TV paga dos clubes, é um bolo total de 500 milhões de reais. Mas esse valor nunca foi pago desde que o contrato começou em 2019. Por quê? Porque esse valor é referente aos 20 times da Série A, assim como o Esporte Interativo ofereceu algo que na época várias pessoas aí noticiaram entre 520 e 550 milhões de reais, também pelos 20 clubes. Mas você tem que pegar isso de uma forma proporcional. Se você dividir esse bolo de 500 milhões de reais por 20 clubes, vai ter uma taxa aí de 25 milhões por clube. Então o Sport TV paga 325 milhões, além do que a Globo já paga 600 milhões por TV aberta, mais o bolo do pay-per-view. Supondo que o Coritiba vá subir, a Globo já garante 5 times a mais, e só aí, 5 vezes 25, já é um aumento na sua conta para 2022 de 125 milhões de reais. Dos times que atualmente estão com a Turner na Série A, falta ainda para a Globo fechar com o Palmeiras, com o Bahia e o Atlético Paranaense. Somando, daria mais 75 milhões de reais, mas não dá para ter 21 times na Série A. Alguém vai cair, alguém dos que já estão disputando, etc. Então o máximo que a Globo vai gastar a mais é por 7 times. E isso dá 175 milhões, quase 200 milhões de reais a mais, no momento em que ela já cortou o Campeonato Paulista, que pagava aí mais de 200 milhões pelos direitos totais, cortou o Campeonato Carioca, que ficava acima dos 100 milhões, Qual é a lógica por trás disso? A lógica está no pay-per-view, está no Premiere, porque essa nunca foi de fato uma briga entre Sport TV e TNT, no sentido de dois canais concorrentes, disputando audiência, nada disso. A Globo sempre se incomodou com o fato de alguns clubes terem acertado com a Warner Media, com a Turner, porque o fato de haver uma outra empresa transmitindo jogos na mídia TV paga mexia com um poder que a Globo tinha desde o ano 2000, que era determinar qual jogo ficava ou não exclusivo no Premiere. Porque quando a Globo tem os 380 jogos do campeonato em todas as mídias, TV aberta, TV paga e pay-per-view, como foi até 2018, ela pega a tabela, ela olha para as 10 partidas que compõem uma rodada e ela diz qual jogo vai ser da Globo aberta para tal lugar, qual jogo vai ser da Globo aberta para o outro lugar, quais os dois jogos que o Sport TV vai transmitir e para onde eles vão ter bloqueio de praça. E aí, excluindo os 3 jogos da TV aberta e os 2 do Sport TV, ela determina quais são os 5 jogos que ficam exclusivos do Premiere, uma estratégia para vender pacote. Se a Globo acha que as vendas do Corinthians ou do Flamengo estão abaixo, ou que as torcidas deles, pelos tamanhos que tem, podem ser aí o foco para aumentar assinaturas, ela pega um período ali de 10 rodadas e deixa Flamengo e Corinthians exclusivo no Premiere 5, 6 vezes. E é por isso que ela fez tanta força para mantê-los no Sport TV e na Globo. Até porque com a legislação anterior, que você tinha que ter contrato com os 2 times em campo para transmitir, só o fato de ter o Flamengo e o Corinthians já impediria que a TNT transmitisse qualquer jogo deles. Só que o então Esporte Interativo conseguiu algumas vitórias importantes. Tirou o Palmeiras, o Santos, o Internacional de 2019 e 2020, o Atlético Paranaense, que está sempre disputando aí nas primeiras posições do campeonato, o Bahia, que agora está na zona do rebaixamento, mas que sempre faz campanhas legais também, Fortaleza e Ceará, que agora são protagonistas do campeonato, pelo menos disputando sempre ali as posições na parte de cima. E com isso, a Globo perdeu o poder de dizer, por exemplo, que um Santos e Palmeiras vai ficar exclusivo no Premiere
e ela vai usar isso para vender muitas assinaturas para palmeirenses e santistas desesperados para verem aí o seu jogo e que estariam dispostos a assinar o Premier. Não precisa. Por quê? Porque a TNT, que é uma empresa que está fora do Grupo Globo, está transmitindo aquela partida. Se for um Palmeiras e Santos no campo do Palmeiras sem TV aberta, sem bloqueio de praça, se for com mando do Palmeiras, porque tem uma cota, não são todos os jogos do Palmeiras que a TNT precisa bloquear. E até por isso que a Globo sempre fez questão, desde que conseguiu comprar os direitos do Palmeiras de TV aberta em 2019, furar a TNT, furar entre aspas, mostrando esse mesmo jogo na TV aberta para quebrar, para tirar a audiência de uma concorrente. Pra gente ter uma ideia, em 2018, o Palmeiras, no seu último ano de Sport TV, teve apenas uma partida transmitida em TV paga e com bloqueio de praça para São Paulo. Então quem é palmeirense e mora no estado de São Paulo não pôde acompanhar o time praticamente na TV por assinatura em 2018. Eram só os jogos da TV aberta que eram transmitidos, ou então tinha que ir pro pay-per-view. Com a TNT, a Globo perdeu esse poder, porque 12 jogos do Palmeiras são transmitidos agora no Campeonato Brasileiro de 2021, sendo que 5 dos 6 jogos fora de casa são sem bloqueio de praça, só contra o Santos, que é mandante em São Paulo, eles precisam aplicar. E dos 6 jogos do Palmeiras como mandante contra os times da TNT, só 2 precisavam ser bloqueados. Então, no fim das contas, o palmeirense assinante de TV paga, que mora no estado de São Paulo, que em 2018 teve um total de 0 jogo transmitido ali naquela mídia. De repente, hoje ele tem 4 jogos do Palmeiras que acontecem no Allianz Parque com o sinal aberto na TV por assinatura e mais os outros 5. Pulou para 9, de 0 para 9. Um outro fator que faz a Globo abrir o bolso e pagar esses quase 200 milhões de reais também é evitar que alguém chegue usando a lei do mandante, porque nós já estamos na vigência dela. A Globo, se quiser, pode pegar um jogo do Santos contra o Atlético Paranaense e transmitir, porque agora ela tem o direito do mandante acima de tudo. Só que, segundo informações que já saíram na imprensa do UOL, do Notícias da TV, não vai rolar de usar a lei do mandante justamente para evitar que o Atlético Paranaense, por exemplo, se ele não quiser fechar com o Sport TV, ele venda para algum outro canal de TV por assinatura. Eu não sei quem vai querer hoje em dia, porque é um mercado cada vez mais fechado, mas vai que os caras coloquem, sei lá, na TV Jovem Pan, que tá vindo por aí para ser um canal de notícias na TV por assinatura. Vai saber, você não sabe como é que pensam essas pessoas. Então, para não dar uma brecha legal para usarem a lei do mandante contra ela, ela não deve usar. Mas nesse primeiro momento, sim, ela poderia transmitir qualquer um desses 5 times, do Juventude, Santos, Curitiba, Ceará, Fortaleza, contra o Atlético Paranaense, se um desses 5 times fosse o mandante da partida. Mas acima de tudo, a Globo vai gastar esses quase 200 milhões de reais a mais do que já paga, porque o Campeonato Brasileiro é de fato quem paga as contas. É o campeonato que é previsível, você consegue dizer quantos jogos você vai transmitir na temporada. São 38 rodadas, então são 38 jogos na TV aberta para São Paulo, 38 jogos na TV aberta para o Rio de Janeiro, 38 jogos para todo o Brasil, só varia quais são os jogos transmitidos. Ao todo chega a dar 90 partidas, mas a Globo transmite 38 em cada região normalmente. Fica um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, dependendo do quanto ela precisa mexer na tabela. A Globo vende publicidade com pacotes e não com competições. Então ela não teve danos para os pacotes comerciais que ela fecha quando ela perde uma Libertadores, por exemplo. Porque o que ela está vendendo para eles, para os anunciantes, é um pacote, por exemplo, com 90 datas. Hoje em dia é menor do que isso, chega a ficar um pouquinho mais de 60, porque eles desmembraram as seleções, estão em outro pacote. E, aliás, venderam e venderam bem, inclusive o pacote separado de seleção brasileira, com seleção feminina, seleção olímpica. Então o Brasileirão é aquele campeonato que te dá segurança. A Libertadores agora, o SBT tá dando muita sorte de ter 2 finais brasileiras quando ele pega, né? Palmeiras e Santos para 2020, Palmeiras e Flamengo para 2021. Mas é uma competição que a Globo não transmitia se não envolvesse times brasileiros. Pega 2018, por exemplo. Boca Juniors e River Plate, uma das finais mais históricas de todos os tempos, e aqui no Brasil só Fox Sports e Sport TV, que era um outro contrato na época, transmitiram. A Globo não colocou isso em TV aberta. Nesse contrato atual de 2019 a 2022, a Conmebol obriga o uso desse jogo, a transmissão desse jogo em sinal aberto, mas nada impediria que a Globo, por exemplo, se tivesse uma final sem brasileiros, quando o contrato era dela, cumprisse essa norma apenas abrindo o sinal no GE. Pronto, é uma transmissão free to air que eles falam, né? Uma transmissão de graça, não precisaria colocar na televisão. Então é um jogo que pro patrocinador não vai contar, porque se não transmitir é uma data a menos, aí sim ela tem problemas com relação a isso. Fora que a Globo sabe que o público dela, que é o mais amplo que existe hoje na TV aberta, não gosta de partidas que não envolvam times brasileiros. Por isso ela faz muito esforço quando ela precisa mostrar alguma partida de time europeu, não mostra várias das finais de mundiais que aconteceram sem times brasileiros. Claro que ela transmitiu algumas do Barcelona quando tinha o Neymar, transmitiu o Real Madrid, porque são clubes que são aí mais do mainstream brasileiro. Mas quando é um Bayern de Munique, por exemplo, fica fora, ela não quer transmitir. E o Brasileirão tem essa fonte incrível que é o pay-per-view. Se a Globo garante que ela vai pagar no mínimo 615, 618, 620 milhões de reais para os clubes dividirem entre si,
Imagine o que ela fatura com isso, porque afinal de contas ela vai repassar 38% do que o Premiere arrecada. Claro que ela tem os custos de produção, as câmeras não brotam no estádio, elas não foram construídas junto com as arenas, então a Globo tem um custo alto para produzir, mas mesmo assim o lucro é muito alto. O Brasileirão é um campeonato que a Globo não pode perder de jeito nenhum, e a gente está vendo isso agora. Ela não fez esforço para superar a Record pelo Campeonato Paulista, ela não fez esforço para superar o SBT pela Champions League, ela está fazendo um esforcinho para tentar reatar com a Conmebol, para disputar a próxima Libertadores, porque ela sabe que é uma competição que traz prestígio, que é considerada como de primeira prateleira nos eventos e nos direitos esportivos, e porque ela sabe também que foi uma baita besteira ter rescindido o contrato, ter trucado com a Conmebol, achando que a Conmebol iria topar vender por muito menos só para manter a marca da Globo. Então a Globo sabe que isso foi uma bobagem, que isso foi um blefe mal sucedido. No Campeonato Brasileiro, ela não está disposta a perder e demonstrou isso agora. Ao todo, pelas 3 temporadas que ainda restam, a Globo vai se comprometer praticamente a pagar quase 600 milhões de reais a mais. E pode ter certeza, tendo controle dessas partidas, voltando a ter 2 jogos na TV por assinatura, porque hoje a gente chega até 4, né? 2 no Sport TV e 2 na TNT, não acontece sempre, mas chega a rolar. Agora ela vai poder ter muito mais jogos exclusivos no Premiere, ter o controle de qual fica lá, e aí voltar a vender e estancar a perda de assinantes que ela teve por causa da pandemia. Se você gostou dessa explicação desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Esse é o blog do Alan Simon, aqui você sabe onde o seu time joga.